Meus amados, a paz, que Deus continue te abençoando abundantemente, que o Senhor possa fortalecer cada dia mais e mais seu espírito, para que você busque o Senhor meditando em toda a sua palavra. Nós estamos aqui em Êxodo capítulo 8. Eu recomendo, queridos, que você todas as vezes faça a primeira leitura de todo o capítulo. Depois você acompanha este comentário. E aí, querido, você na verdade vai ter uma compreensão melhor, que você possa anotar suas dúvidas, escrever alguma coisa, perguntar ao autor do livro, o Espírito Santo, e ele estará te guiando em toda essa jornada bíblica. Aqui, queridos, nós no capítulo 8 temos 3 pragas sobre o Egito. Esta segunda praga, que a primeira foi o rio de sangue, a segunda praga as rãs. Deus, capítulo 8, versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirva. Então, novamente, Moisés chega diante de Faraó. Moisés repete o pedido de Deus, repete o pedido que é feito para que Faraó deixe o povo ir. Queridos, Moisés ali está representando Deus, ele é Deus para Arão. Moisés ali está sendo o líder de um povo, na verdade, líder de escravizados, ainda não povo, mas Deus tinha uma aliança. Deus tem uma aliança feita com Abraão, Deus teve uma aliança renovada com Israel, renovada com Jacó, renovada, queridos, com José. E essa aliança, ele até hoje renova, meus amados, com cada um de nós. Que você possa fazer parte dessa história, tendo a sua aliança renovada com Deus, a partir do seu encontro com o Senhor, a partir que o Espírito Santo toca o seu coração, você estará se juntando a essa história de libertação. Mas aqui, historicamente, nessa empreitada que Moisés faz aqui com esse Faraó, na verdade, Faraó se colocava como Deus, Faraó se considera uma divindade, e ele aqui é afrontado por Deus, zombado por Deus. E nesse momento em que as rãs vêm, Faraó chamou Faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e o meu povo, então deixa ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Queridos, mais uma vez aqui os magos conseguem replicar a ação do Senhor e também faz subir rãs dos rios, mas eles não conseguem tirar. Há documentários, há artigos científicos que dizem que o fato do rio ser transformado em sangue era um fenômeno natural, que este fenômeno matou os peixes, que fez multiplicar as rãs, que depois fez aparecer piolhos e moscas. Queridos, que foram eventos naturais, não há dúvida, mas estes eventos naturais foram desencadeados pela ordem de Moisés, e eles cessaram pela ordem de Moisés. Assim como Jesus ordenou a chuva que ela parasse, e ela parou, aqui Moisés, com poder dado por Deus, ele está dando ordens sobre a natureza, para esta punir o povo. Então, quem é que Faraó chama para terminar com aquela catástrofe? Aquelas rãs empesteando cada cômodo, cada lugar, cada fornalha, perturbando. O povo egípcio era um povo muito limpinho, muito asseado, sempre estavam se limpando. Aquele monte de rãs por todo o reino do Egito deve ter causado um grande transtorno, um grande nojo, um grande sofrimento para eles.
E quando, aqui no versículo 13, o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-se montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou com seu coração endurecido, e não os ouviu como o Senhor tinha feito. Então Moisés dá a ordem, e o Senhor cumpre de acordo com a palavra de Moisés. Queridos, o Senhor determina conforme a palavra de Moisés. Que intimidade, que alinhamento. Quando nós estamos alinhados com o Senhor, a nossa ordem está debaixo da ordem de Deus, e o que nós falamos é palavra de Deus. Que eu e você possamos estar alinhados com o Senhor, para que a nossa vida não seja nossa, para que a nossa palavra não seja nossa, para que as nossas ações não sejam ações particulares, mas que sejam sempre debaixo de um ordenamento de Deus. Que nós possamos fazer dessa forma, queridos, para que nós venhamos estar alinhados com o Senhor. Assim age um grande líder, assim age um grande homem e uma grande mulher de Deus. Não fala, não anda, não dá um passo, se não for com um direcionamento divino, para que Deus possa agir. Deus não faz aquilo que Ele mesmo não autoriza. Então nós não podemos dizer, falar, fazer aquilo que Deus não tem autorizado. Mas o coração de Faraó se endurece de novo. Isso já estava predito, porque o coração de Faraó será endurecido, estará duro, o próprio Senhor endurecerá. A terceira praga, queridos, a praga de piolhos, um enxame de piolhos. O pó da terra, Moisés lança o pó da terra pelos ares, e essa idolatria dos ares que os egípcios tinham também foi frontalmente atacada, né? E aqui eles se deparam com essa pestilência. Esta praga não foi reproduzida pelos magos, porque provavelmente ela não foi anunciada, é a primeira praga sem ser anunciada, e aí fatalmente os magos não devem ter tido tempo de preparar-se para a reprodução desta façanha. Então disseram os magos a Faraó: isto é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu, como o Senhor tinha dito. Então os próprios magos falando que era dedo de Deus. Olha, Faraó, isso não tem nada a ver conosco. Isso é o Deus dos hebreus quem está fazendo. A quarta praga aqui, queridos, as moscas. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas, e disse-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Faraó, como de costume, ia se banhar nas águas, adorar o seu Deus, continuar o seu ritual, e ali sendo perturbado pela presença de Moisés, aquele profeta de catástrofes. Faraó com certeza ficou ali assim preocupado: o que me acontecerá? Que esse homem trará dessa vez? E ele avisa integralmente, versículo 22, naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita meu povo, para que nele não haja enxame de moscas, e saiba que eu sou o Senhor no meio da terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Aqui, queridos, começa um grande fato. Várias pragas, principalmente a última, que é a morte dos primogênitos, elas terão esse caráter de distinguir. Entre os egípcios acontecerá a praga, entre os hebreus não acontecerá a praga. Há distinção. Eu quero dizer para você que Deus faz essa distinção até hoje, entre o que crê e o que não crê, entre o que é fiel e entre o infiel.
E ainda que possa parecer que demora a bênção para você, eu quero dizer o seguinte, queridos: um dia na sua vida ficará marcado se você é fiel ou se você é infiel. E a fidelidade ao Senhor irá lhe proporcionar vitória incontestável e que você será lembrado e será visto pelas pessoas que te atacaram. Mas você precisa permanecer fiel. Você precisa permanecer em Deus. E Ele fará a distinção. Ele fará a distinção. Você não buscará a distinção. Nós não temos que buscar a distinção. Nós temos que buscar a glória de Deus. Ele fará a distinção. Então aqui, nessa praga, a praga de moscas, o Egito ficou empesteado de moscas em cada centímetro, e aquilo, queridos, você sabe como que é terrível ficar cheio de moscas onde você está comendo, onde você está sentado, aquele barulho terrível, meus amados. Mas no Egito teve, na terra dos hebreus não teve. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereça sacrifícios ao Deus no deserto. Somente que saindo não vá de muito longe, orai também por mim. Aqui Faraó coloca uma condição: vão, tá? Mas não vai muito longe. Tá, né? Que o povo tem que seguir essa ordem. Meu querido, quem está falando aqui é Deus. Você vai ter que deixar ir uma hora, querendo ou não. Versículo 31. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram, e Faraó, os seus oficiais, o seu povo, não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu o Faraó o coração e deixou ir o povo. Quero dizer que Deus está no controle, querido. Deus está no controle dessa palavra. Faraó endurece o coração, mas tudo presciência de Deus. Deus sabe da tua condição. Deus conhece você. Deus está te vendo pelo caminho que você percorre. E assim como aqui Faraó endureceu o coração, autoridades podem endurecer o coração em relação a você. Médicos, juízes, governadores, secretários, prefeitos, homens de toda espécie, vizinhos, todos podem endurecer o coração. Mas se você estiver fazendo a vontade de Deus, Deus quebrantará o coração e Ele vai abrir as portas para que o reino de Deus possa se estabelecer, para que a bênção do Senhor venha se fazer presente. Então, querido, creia nisso. Creia que Deus está sempre no controle. Que o Senhor possa te abençoar, continuar te abençoando, em nome de Jesus.